Com certeza você já ouviu alguma frase como a única certeza da vida é a morte, ou algo parecido com isso, né? De fato, a única semelhança que todos os seres vivos da Terra compartilham, sem exceção, é que um dia todos iremos morrer. Mas mesmo sendo a única certeza que nós temos durante a nossa existência, nós ainda sabemos muito pouco ou quase nada sobre ela. Estranho, né? Isso não significa que nós não evoluímos nesse assunto. Antigamente, por exemplo, a morte era definida pelo interrompimento dos batimentos cardíacos, já que o coração é o órgão responsável por bombear sangue com oxigênio e nutrientes para o nosso corpo. Contudo, com o advento da ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, nós vimos que as paradas cardíacas ainda não são o fim, e o cérebro passou a ser o responsável por identificar se uma pessoa está viva ou morta, dependendo se existe ou não atividade no órgão. Mas e se esse também não for o fim? E se nós fôssemos capazes de reanimar um cérebro aparentemente inativo, como aprendemos a fazer com os corações que deixaram de bater? É uma ideia difícil de conceber, né? Isso porque nós estamos falando de uma mudança de paradigma. Algo que poderá revolucionar a medicina como a conhecemos. E por mais que pareça algo improvável ou até impossível, já existem diversos cientistas debruçados nessa missão. Todos concordam que o primeiro passo é identificar o que acontece no cérebro quando nós morremos. É só assim, entendendo mais sobre a morte em si, que poderemos desenvolver métodos para atrasá-la ou até revertê-la. Já pensou que algo assim seria possível? Então fique conosco para entender melhor o que está acontecendo e como podemos estar próximos de vencer ou pelo menos tapear a morte. A maior parte das conclusões que iremos compartilhar com vocês foram extraídas das pesquisas desenvolvidas pela neurocientista Dimo Bortidin, que é professora associada de Neurologia e Fisiologia Molecular e Integrativa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A pesquisadora já trabalha nesse campo há mais de 10 anos e fez contribuições importantíssimas para a área. Assim como outras grandes descobertas, os primeiros insights da neurocientista foram feitos por acaso, enquanto ela estava pesquisando secreções neuroquímicas em cérebros de ratos de laboratório que eram submetidos a cirurgias. Durante o estudo realizado em 2013, 2 cobaias vieram a óbito e, para sua surpresa, ao invés de seus cérebros simplesmente se desligarem, eles secretaram grandes quantidades de serotonina, um neurotransmissor ligado às sensações de prazer e bem-estar. Ao observar esse fenômeno, a doutora se perguntou se o animal teria experimentado alucinações durante o processo, já que o desequilíbrio nesse neurotransmissor está intimamente ligado a essas manifestações. Imediatamente, ela começou a revisar a literatura médica para encontrar mais informações, especialmente em humanos, já que nossa química cerebral é bastante parecida com a dos ratos. É por isso que eles são usados como cobaias com tanta frequência. Porém, a neurocientista não conseguiu encontrar praticamente nenhuma pesquisa falando sobre o assunto, o que fez com que ela percebesse que nós sabemos muito pouco sobre o processo de morrer. Foi assim que nasceu o seu interesse pelo campo de pesquisa. Dimo Bortidin relembra que seus resultados preliminares, identificados nas cobaias, iam de encontro com a própria definição de morte em si. A morte clínica de um paciente até hoje é definida pela interrupção dos batimentos cardíacos. Isso significa que se uma pessoa tem um infarto, por exemplo, e seu coração para por alguns instantes, ela está, pelo menos em termos clínicos, morta. Porém, desde a década de 1960, com a invenção da ressuscitação cardiopulmonar, nós sabemos que esta morte, em específico, não é o fim. Se as funções do coração e pulmão forem substituídas por massagens cardíacas e ventilação mecânica, os tecidos da pessoa podem ser preservados até que ela receba atendimento especializado e seja literalmente ressuscitada. Assim, a morte passou a ser associada à falta de estímulos neurais, isto é, à falta de atividade cerebral. É por isso que o termo morte cerebral passou a ser utilizado. Ele indica que, a partir deste ponto, a morte
é realmente oficial e definitiva. Porém, até pouco tempo atrás, antes de pesquisas como esta da doutora Dimo Bortidin começarem a surgir, os médicos acreditavam que o cérebro ia diminuindo suas atividades aos poucos, conforme o nível de hipóxia, ou seja, a falta de oxigenação, aumentava. Por isso, a neurocientista ficou tão surpresa com os resultados. O que elas e seus colegas observaram na prática era justamente o contrário do que se pensava até então. Aparentemente, o cérebro aumenta a sua atividade na hora da morte, ao invés de diminuir. Para testar e comprovar esses resultados preliminares, a neurocientista montou uma nova pesquisa, ainda em 2013, para avaliar o que acontecia no cérebro dos ratos quando o órgão deixava de receber o oxigênio. E, para surpresa da equipe, os resultados se confirmaram. As análises mostraram que os níveis de serotonina dos animais subiram cerca de 60 vezes. A dopamina, que também é uma substância relacionada ao bem-estar, aumentou entre 40 e 60 vezes mais que o normal, assim como a noradrenalina, que é uma das responsáveis por nos deixar em estado de alerta. Níveis como esses nunca eram vistos enquanto os animais estavam vivos, como afirmou a pesquisadora. Era claro que eles estavam diante de um fenômeno inédito. Como uma nova descoberta dessas não acontece todos os dias, em 2015 a equipe refez o estudo para garantir que os dados estavam corretos e adivinhe, os resultados foram confirmados mais uma vez. Em 100% dos casos, os cérebros dos animais mostraram uma intensa atividade na hora da morte. Agora estava na hora de passar para o próximo passo e observar se os resultados iriam se replicar em humanos. Porém, como você deve imaginar, não é tão simples conduzir pesquisas como essas em pessoas. Nós não podemos fazer procedimentos invasivos para coletar amostras de substâncias químicas, muito menos infligir a morte em pacientes apenas porque queremos observar os seus cérebros. E ainda bem, né? É por isso que existem os códigos de ética e boa conduta em trabalhos de investigação com humanos. Então foi preciso eleger um método menos invasivo e até mais preciso do que a coleta de substâncias químicas do cérebro. A resposta para isso foi usar eletrodos capazes de medir a atividade elétrica do encéfalo. É assim que fazemos a maior parte das medições em humanos. O outro problema era encontrar possíveis candidatos para a pesquisa. Não há como prever quando uma pessoa irá morrer. Então a equipe selecionou 4 casos em que as pessoas estavam em um estado de saúde reversível, vivendo apenas com a ajuda de aparelhos. Depois que os médicos já haviam feito tudo o que estava a seu alcance, eles, junto com os familiares, decidiram que a melhor saída era mitigar o sofrimento dos pacientes, retirando os aparelhos que faziam a ventilação mecânica para que eles pudessem ter uma morte digna e natural. E foi aqui que os pesquisadores entraram. O único problema é que era extremamente difícil encontrar pessoas em situações como esta. Por isso o estudo teve uma amostragem tão baixa, apenas 4 casos. Ainda assim, os resultados foram impressionantes. 2 pacientes, ou seja, 50% da amostra, apresentaram uma alta atividade cerebral depois que o oxigênio deixou de chegar no órgão central, isso é, depois que eles entraram no quadro de morte clínica. Foram detectadas principalmente ondas gamas, que são consideradas as mais rápidas e que estão relacionadas com o processamento complexo de informações e memórias. Além disso, os pesquisadores notaram que algumas partes do cérebro ficaram especialmente ativas. Isso foi algo que não pôde ser analisado nas cobaias animais. Porque, por mais que nossa química cerebral seja parecida, eles não têm processos e estruturas tão complexas quanto as nossas. Dessa forma, a equipe conduzida pela doutora Dimo Bortidin percebeu que uma das áreas mais ativas foi a zona quente cortical posterior. Aqui faz parte da junção temporo-parieto-occipital, a TPO. É nessa parte do cérebro que nós costumamos processar as percepções sensoriais, e ela também está intimamente associada à consciência e às alucinações visuais. Outra zona que também ficou bastante ativa é a chamada área de Wernicke, que fica localizada próxima aos nossos ouvidos.
Ela está associada ao processamento da linguagem, especialmente fala e audição, além de também ser importante para o armazenamento da memória e outras funções cognitivas. Agora, o mais interessante é que existe outra pesquisa que encontrou resultados muito similares. Mas ao invés de investigar o que acontece com o cérebro na hora da morte, os cientistas estavam buscando respostas para algo que acontece no intervalo entre a morte clínica, a parada cardiorrespiratória, e a morte definitiva, isto é, o fim da atividade cerebral. Esse período é conhecido por muitos como experiência quase-morte, EQM. E os estudos que se debruçam sobre eles têm um dado a mais para analisar: os relatos dos pacientes que são trazidos de volta à vida. Um dos maiores exemplos de estudo nessa área foi conduzida por Sam Parnia, professor associado da Faculdade de Medicina Grossman da Universidade de Nova York e médico intensivo da NYU Langone Health. Parnia já pesquisa o fenômeno há décadas e se tornou um dos maiores especialistas em EQM da atualidade. Ele foi o principal autor de uma pesquisa feita entre 2017 e 2020, que foi apresentada em 2022 na Associação Norte-Americana do Coração em Chicago. O objetivo do médico era investigar o que eles chamam de consciência oculta da morte. Isto que nós não sabemos exatamente o que é, mas faz com que as pessoas estejam conscientes no momento de transição entre a vida e a morte. Algo parecido com o que a doutora Dimo Bortidin buscou entender enquanto estudava as reações químicas e elétricas do cérebro em hipóxia. Para isso, Parnia coletou dados de equipes de 25 hospitais dos Estados Unidos, Reino Unido e Bulgária, que foram treinadas para instalarem equipamentos que medem a oxigenação e a atividade elétrica do cérebro durante manobras de RCP realizadas na emergência. O procedimento deveria ser rápido para não atrapalhar os outros profissionais, preciso para não comprometer os dados coletados, e não deveria causar interferências, caso contrário, poderia colocar a vida dos pacientes em risco. As equipes conseguiram acompanhar 567 pessoas, porém, infelizmente, apenas 53 delas, 10%, foram trazidas de volta à vida. Dessas, 28 pessoas puderam e concordaram em ser entrevistadas. 11 relataram estar conscientes durante a RCP e apenas 6 tiveram o que poderia ser enquadrado como uma experiência de quase morte. Como o conjunto de dados obtidos durante a pesquisa não era vasto, os pesquisadores incluíram os testemunhos de 126 sobreviventes de parada cardíaca que não fizeram parte dessa primeira parte do estudo para conseguir expandir suas interpretações. E as conclusões foram surpreendentes. Até então, várias pessoas acreditavam que este fenômeno era provocado por algum tipo de alucinação. Não que o paciente deveria estar sob efeito de alguma substância, não se trata disso, mas a hipótese era que a experiência poderia ser provocada pelo próprio cérebro, seja por um mau funcionamento ou por um mecanismo de proteção que teria o objetivo de nos distrair para nos livrar do sofrimento. Nesse sentido, as experiências de quase morte poderiam ser interpretadas como uma espécie de sonho, uma alucinação de fato, criada pelo próprio corpo do sujeito. Mas não foi isso que a equipe de Sam Parnia observou. Suas exatas palavras foram: conseguimos concluir que a experiência de morte relembrada é real. Ocorre com a morte e há um marcador cerebral que identificamos. Esses sinais elétricos não estão sendo produzidos como um truque de um cérebro moribundo, como muitos críticos disseram. Com isso, o médico passou a criticar inclusive o termo que nós usamos, experiência de quase morte, porque não existe um quase, já que as pessoas estavam de fato clinicamente mortas. Além disso, as ondas percebidas nos cérebros estudados incluíam picos de praticamente todas as frequências gama, delta, teta, alfa e beta, o que corresponde ao que chamamos de estado de consciência, e elas iniciavam justamente quando o coração do paciente parava. Outro ponto interessante é que os pesquisadores perceberam uma predominância de ondas gamas, assim como aconteceu com a pesquisa da doutora Dimo Bortidin. Porém, nesse outro estudo, os pesquisadores enfatizaram que as ondas gamas também são responsáveis pelos devaneios que temos em estado de vigília, quando estamos viajando, e isso faz parte do circuito cerebral da memória.
Isso significa que os pacientes em morte clínica poderiam estar literalmente revisitando momentos passados de sua vida. O fenômeno mais comum, que é relatado por pessoas que tiveram experiências de quase morte, é que costuma ser descrito como ver a vida passando diante dos olhos. Contudo, nem todos são capazes de recordar a experiência que tiveram. Durante os procedimentos de ressuscitação, vários medicamentos são administrados, incluindo anestésicos e sedativos, que podem comprometer o nível de consciência e a capacidade de formação de memória. Mas isso não significa que eles não presenciaram o fenômeno, já que as leituras cerebrais quase sempre se mantiveram estáveis na grande maioria dos casos. Outros fenômenos que são relatados com bastante frequência incluem avistamento de luzes, audição de coisas que estão acontecendo ao redor e até a sensação de sair do corpo, flutuar e observar a cena de cima. Tudo isso, segundo a doutora Dimo Bortidin, pode ser explicado pela atividade cerebral do paciente, já que, como vimos, essas experiências estão diretamente relacionadas às zonas cerebrais que estão sendo ativadas: memória, consciência, percepção sensorial. A questão é: por que o cérebro está fazendo tudo isso na hora da morte? Por que ele não simplesmente diminui sua atividade até padecer como era previsto até então? É justamente isso que os estudos estão tentando entender, mas ainda será preciso avançar muito para ter uma percepção minimamente segura. Até agora existem duas hipóteses principais. A hiperatividade cerebral durante a morte clínica poderia ser um mecanismo de proteção, algo parecido com o que acontece com a hibernação no mundo animal, ou uma fuga para aliviar o sofrimento durante a morte, uma forma de mascarar o que estamos sentindo. As duas ideias indicam, de uma forma ou de outra, que se trata de uma ferramenta usada para nos proteger, mas elas são essencialmente diferentes. A primeira alternativa acredita que o cérebro está trabalhando ativamente para nos preservar. É o que acontece quando alguns animais hibernam, por exemplo. Eles dormem e poupam energia durante um período em que as fontes de energia são escassas. Da mesma forma, nosso cérebro estaria desligando funções inúteis no momento, como as habilidades de dançar, falar, caminhar, e se concentrando naquilo que é realmente necessário: respirar, fazer o coração voltar a bater. O motivo pelo qual as áreas de memória, percepção sensorial e consciência estão ativas nesse momento ainda é um mistério. Por outro lado, esse mecanismo de proteção pode ser algo usado apenas para nos distrair nesse momento de sofrimento. Assim, os neurotransmissores ligados ao bem-estar estariam inundando nosso cérebro ao mesmo tempo em que nossas memórias são ativadas. Algo que poderia gerar uma recapitulação prazerosa da vida que nos distrai do que realmente está acontecendo. Estamos morrendo. Essa é uma visão mais fatalista do fenômeno. Porém, nada pode ser descartado até que tenhamos dados suficientes para formular uma resposta definitiva. O que precisa ficar claro para nós nesse momento é que estamos diante de algo muito promissor. Há pouco mais de 60 anos, nós achávamos que uma parada cardiorrespiratória era o fim, mas descobrimos que é possível reverter esse quadro, possibilitando que milhões de vidas fossem salvas. E se essa hiperatividade cerebral durante a morte clínica estiver guardando uma pista para o próximo passo? E se nós estivermos prestes a conseguir reverter também uma morte cerebral? Já imaginou o quanto isso seria revolucionário? Quem sabe alguém de nós não será salvo daqui a alguns anos por técnicas que estão sendo desenvolvidas agora mesmo. Quem viver, verá. Até a próxima.